com as informações, quase 8 mil torcedores. Me corrija se eu estiver errado, ô Pedro. É pouca gente, um dia de muita chuva, né? Mas o Flamengo no embalo da Libertadores merece. Cadê o Pedro que não aparece? Alô, Pedro? Tá indo. Ele tá se alongando, viu, Fabio? Mas em cima do que você falou, né, Edu? Assim, com relação à chuva, né, acontece, mas o torcedor do Flamengo é mais apaixonado do que o tempo, assim, né? Não é a chuva que iria tirar o torcedor do estádio se o Flamengo vivesse um momento ali melhor, se o Flamengo tivesse ainda mais próximo do Atlético Mineiro. Então tem aí algumas declarações, né, que o Flamengo está tirando um pouco já o peso do brasileiro para pensar na Libertadores. E aí a gente sabe que os ingressos também não são tão baratos e aí você desestimula o torcedor, né? Vamos lá. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite. É por aí, né, que justifica o público pequeno no Maracanã essa noite? Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bom, Edu? Muito boa noite para você, ao Fábio Luciano, também Zupac, todos os amigos do Sport Center. Uma noite fria aqui no Rio de Janeiro, cerca de 19 graus mais ou menos, aí por isso um pouco mais de 9 mil torcedores presentes aqui no Maracanã, público pagante mesmo, 8.793, aí você tem cortesias, gratuidade, sobe para um pouco mais de 9 mil, público pequeno, claro, nessa noite fria, aí o pessoal estava um pouco desanimado com o Flamengo, né? O Flamengo deixou o Atlético abrir larga vantagem no Campeonato Brasileiro, mais preocupado com a Libertadores também. Então esse público um pouco mais vazio, mas como eu disse, uma noite fria, mas um jogo bem quente aqui no Maracanã. O Flamengo conseguiu essa vitória de 3-0, subiu para 57 pontos, fica ainda a 11 do líder Atlético Mineiro. O Flamengo que tem um jogo a menos do que o Galo nessa tentativa ainda aí de sonhar com o tricampeonato brasileiro, situação complicada, mas ainda sonha, claro, enquanto tiver chances matemáticas. Como vocês estavam dizendo aí, essa situação aqui no Maracanã esquentou demais por conta desse lance no primeiro tempo, o lance do Diego. O Diego tentou dar aquela bicicleta ali, a bola bateu no peito, ombro ali, digamos assim, do Conte. O árbitro, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, de São Paulo, foi lá no VAR, confirmou o pênalti na visão dele, e aí o Gabigol, como você disse mesmo, Edu, não tinha nada com isso, foi lá, fez o 100º gol dele com a camisa do Flamengo, 19º jogador da história do clube a entrar aí para esse hall de jogadores que tem pelo menos 100 gols com a camisa do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo chegou lá, fez aquele gol com o Michael, que substituiu o Kennedy, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo, saiu no intervalo, e aí depois o Andréas Pereira, no finalzinho, fez o 3-0, esquentou também por conta daquela confusão ali do Diego com o Rossi. O Rossi teria dado uma cotovelada no Diego, o Diego pegou o Rossi pelo gogó, esquentou bastante. Matheus Bahia expulso na primeira etapa, mas a questão é que o Renato Gaúcho mandou 3 titulares a campo hoje, né? Se a gente pode colocar assim, Davi Luiz, daquele time considerado ideal, Davi Luiz, Andréas Pereira e o Gabigol. O restante, Rodrigo Caio e o Ilharão nem no banco de reservas estavam, então ele já está pensando demais no dia 27, sim, no Centenário em Montevidéu, então ele está segurando bastante. Arrascaeta e Felipe Luiz ainda não tem condição de jogo, o Everton Ribeiro foi expulso contra a Chapecoense, não poderia entrar em campo de qualquer maneira, mas ele está começando a dosar, mas vai começar a dar ritmo de jogo também, tentar colocar os jogadores todos juntos, porque tem que dar entrosamento, digamos assim, a todos os jogadores quando voltar um pouco a Arrascaeta, dar alguns jogos para ele antes dessa partida lá no dia 27. Domingo, São Paulo no Morumbi, aí depois tem o Corinthians no Maracanã, e aí também ele joga contra o Internacional e Grêmio, são adversários bem importantes. O Flamengo quer jogar com um time mais encorpado daqui para frente, talvez para fazer aquele treinamento antes de encarar o Palmeiras. Então é isso, como eu disse, uma noite fria aqui no Rio de Janeiro, mas um jogo bem quente, as luzes vão se apagando aos poucos aqui no Maracanã, mas foi uma partida realmente muito animada, Edu. Valeu, Pedro, obrigado. Qualquer novidade é só chamar, a gente volta contigo aí no Maracanã, voltaremos também com o Guto Ferreira, que vai cuspir marimbondo quanto à arbitragem, tenho certeza, já fez isso durante o jogo, e também com o Renato Gaúcho, claro, falando dessa vitória do Flamengo, do mistão do Flamengo, mesmo puxando freio com os jogadores. Em campo, o Flamengo foi bem, Fábio? Foi bem, Edu. Foi um time que controlou o Bahia, teve posse de bola. O Bahia foi um time que se defendeu muito, né? Então, assim, as linhas de marcação, o Bahia jogando por uma bola, por um contra-ataque.
E o Flamengo se portou bem com relação a isso. No início do jogo teve a bola, mas não criou chances de gol. Acho que isso fica, né, com relação ao jogo do Flamengo hoje. Então foi um time que controlou o meio de campo, que manteve a posse de bola, mas com muitas poucas chances. E após o gol, né, a gente sabe como é que o Flamengo funciona. O Flamengo, ele busca o gol, porque depois que ele consegue construir esse primeiro gol, a intensidade aumenta, porque ele usa o poder que ele tem na linha de frente com relação ao desespero do adversário. Então, assim, ele obriga o adversário a sair um pouco mais e aí usa o contra-ataque, usa a qualidade que tem para aumentar o placar. Então, assim, a gente vai falar muito sobre o gol, né? Sobre o primeiro gol, porque o primeiro gol que o Flamengo consegue fazer no Maracanã foi um gol que para muitos é irregular, para todos nós, né? Acho que é irregular. Então, assim, o Flamengo abre o caminho de uma forma não tão correta. Mas foi um Flamengo que mereceu a vitória, que poderia ter construído esse placar mesmo com